Boa tarde, gente. Passando aqui mais uma vez para glorificar o nome do Altíssimo. Dizer que só o Senhor é Deus e tudo que nós precisamos está em Suas mãos. Hoje eu vou ler o livro de Isaías. Sobre tudo que está acontecendo, o Senhor está usando muitas pessoas para falar tudo aquilo que ficou escrito no livro sagrado que é a Bíblia. Ele está usando os profetas, as mulheres, crianças, pessoas em público para falar tudo aquilo que ele determinou que ia acontecer. Sei que os homens da terra, os homens que não entendem a palavra de Deus, eles acham que tudo isso é uma loucura. Mas o nosso Deus usa loucos para confundir aquelas pessoas que pensam que são sábios. Glória a Deus. Hoje eu vou ler uma palavra de Isaías, do capítulo 30, do versículo 26 ao 27. Tudo que Deus determinou está acontecendo. E vai acontecer muito mais, porque aquilo que Deus fala, nada cai por terra. Glória a Deus. Aqui no versículo 26, Deus nos diz: E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. E no dia que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar as suas chagas e suas feridas. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo com sua ira, e lançando o espesso forno dos seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua é como um fogo consumidor. Glória a Deus. Aqui nessa palavra, nesse versículo de Isaías, mostra-se o profeta Isaías deixou escrito nesse livro aquilo que ia acontecer. Ele disse que a lua e o sol, eles iam se juntar 7 vezes mais, ele ia arder como um fogo consumidor. E tudo isso ia se cumprir por causa da indignação do nosso Deus. Nosso Deus, nosso Senhor, lá atrás, ele já sabia como o povo ia ficar nesta época que nós estamos hoje. Então ele sabia e ele já preveu lá atrás. No livro de Isaías nos diz, você pode ler e refletir no versículo 26 e 27 do livro de Isaías, no capítulo 30. O profeta já deixou escrito que por causa dos nossos pecados, a ira sobre a lua e o sol que ia se juntar por causa dos nossos pecados. E tudo isso teria que acontecer para ser consumido através da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ele não cai por terra. Tudo aquilo que ele nos diz é verdadeiro. Nada daquilo que o Senhor disse não deixa de acontecer. Aqui também no livro de Apocalipse, ele nos diz no capítulo 16, do versículo 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-se permitido que abrasasse o homem com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependerão para lhe derem glória. Glória a Deus. Olha como é a palavra de Deus. Lá no versículo de Isaías, do capítulo 30,
do versículo 26 e 27. O profeta Isaías tinha escrito que o sol e a lua ia se juntar para abrasarem o homem na terra por causa do pecado. E tudo isso teria que acontecer, porque Deus já previa que os homens na terra, quando eu falo homens, é a população em geral, eles não iam mais temer a Deus. E aqui no livro de Apocalipse 16, do versículo 8 e 9, Deus nos fala da ira dele sobre o sol, que é esse calor. Tudo isso teria que ser cumprido por causa do pecado nosso aqui na terra, que o sol ia queimar e mesmo assim ia acontecer muitas coisas e o povo não ia se arrepender, ia blasfemar contra o nome do Senhor. Hoje Deus está usando as pessoas de todas as maneiras. Cada dia nós vemos nosso mundo, nossa terra, ela está muito louca. Nós não estamos entendendo mais nada. Mas Deus, eles confundem o homem, a mulher, as pessoas que não conhecem, até mesmo os meteorologistas, que eles falam que tudo isso está acontecendo por causa da temperatura, a climatização. Mas o Senhor nos diz que tudo isso ia acontecer. Noé, ele teve 100 anos. Deus falou com Noé e falou que ia acabar tudo em água. E Noé, ele tinha muita fé em Deus e ele começou a fazer a construção da sua arca. E o povo blasfemavam contra Deus. Mas Noé, ele era um homem que temia Deus e ele não deu ouvido àquelas pessoas perversas. E ele continuou construindo aquilo que Deus tinha falado para ele, que era a arca, que ele fazeria para salvar ele e sua família. E Noé obedeceu. E o povo zombavam, riam, achavam graça da crença de Noé. Até que um dia Deus avisou Noé: recolhe um casal de cada animais e sua família, que eu acabarei com a terra. E assim foi, como Deus determinou. Jesus, quando esteve na terra, ele nos avisou. Ele foi morto por nossos pecados. No terceiro dia, ele ressuscitou e ele, depois da sua ressurreição, ele esteve no meio dos seus apóstolos e o livro sagrado nos diz que muitas pessoas viram ele. E ele disse, antes dele subir, diante dos olhos dos apóstolos dele, que ele ia, mas ele voltaria. Hoje nós vemos as coisas estão acontecendo muito rápido mesmo. Num piscar de olhos, nós não estamos mais conseguindo interagir com a situação. Todo dia acontece uma situação diferente. Então, só está cumprindo aquilo que o Senhor nos falou, que ele ia voltar. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Ainda há tempo de você se converter, buscar ao Senhor, pedir perdão, se arrepender, orar pela sua família, buscar a Deus. Ainda tem tempo. O Senhor diz através dessa palavra, usando a minha boca para falar para você, ainda há tempo. Porque o nosso Deus, ele não está muito longe dele voltar. E se você não se arrepender, não buscar ao Senhor, certamente você não será salvo. Arrependa dos seus pecados. Busque ao Senhor
enquanto há tempo. Aqui na terra só tem coisas ruins. Todo dia a gente vê uma coisa ruim. E Deus nos promete a vida eterna de felicidade, de abundância, de nunca mais nós ver a morte ou paraíso. Mas para isso, nós temos que reconhecer que só o Senhor é Deus. Jesus, ele está a portas. Muitas coisas estão acontecendo. Só não vê aquele que não quer ver. Mas já é chegada a hora de nós buscarmos. Porque Deus nos diz na palavra que pai não salva filho, filho não salva pai. E nem esposa salva marido e nem marido salva a mulher. Então, a salvação ela é individual. Nós temos que buscar. Porque só o Senhor pode nos dar. Deus, muitas vezes, ele nos confunde. Mas ele nos confunde para nos mostrar que nós estamos errados. Para nós buscar cada dia, cada vez mais, a palavra do Senhor. Vou contar para você um sonho que eu tive esses dias. Não sei o que é, mas o Senhor me mostrou um sonho. Ele me levava a um lugar e eu procurava as pessoas e eu não achava. E era num lugar, a cidade, ela estava toda revirada. Era carro, era casa, eu não achava ninguém. E eu perguntava para o meu Senhor, onde está o povo, Senhor? E eu não via ninguém. Estava tudo abandonado. O Senhor usa seus profetas aqui na terra para nos avisar. Assim como ele usou Noé. Ele usa qualquer um. Ele usou até uma mula para falar. Como ele não vai usar uma pessoa que teme o nome dele? Ele usa. E você pode acreditar que muitas coisas vão acontecer, porque o nosso Deus, ele está à porta. Arrependa dos seus pecados, busque a Deus. Pede a salvação para você e a sua casa, sua família, seus filhos. Busque ao Senhor. Ainda há tempo. Só você pode buscar ao Senhor. Ninguém pode buscar por você. Porque o nosso Deus, Jesus disse, se você quer me seguir, renuncia a si mesmo. As coisas do mundo não levam ninguém a nada. E o nosso Jesus está aí, a portas. Busque enquanto há tempo. Não esqueça disso. Reflita sobre essa palavra. Se você gostou, deixa seus likes, compartilhe, inscreva em nossos canais para que ele cresça e apareça através daquilo que você tem para oferecer ao Senhor. Nunca esqueça, reflita sobre essa palavra do livro de Apocalipse, do capítulo 16, 8 e 9, e de Isaías 30, do versículo 26 e 27. Tudo aquilo que Deus falou e deixou escrito, o Filho do Senhor está acontecendo. Basta nós ver. Não precisa nós nem sairmos da onde nós estamos para nós enxergarmos. Todos os dias está acontecendo uma coisa diferente. Busque a Deus enquanto há tempo. Por sua casa, sua família, seus filhos, arrependa de seus pecados. Porque o nosso Deus está vindo. E ele vai vir buscar o povo dele. E aquele que ficar vai se arrepender muito. Porque o mundo aqui na terra, ele está cruel. Ele não está fácil. E vai ficar mais difícil ainda. Porque a tribulação já o começou. Glória a Deus.
Peço que se você reflita sobre essa palavra e tudo que Deus colocar em seu coração, você o faça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.